Oi, pessoal. Voltamos. Estou aguardando aqui a doutora Luciana, o doutor Leonardo, me chamarem aqui para eu colocar eles na conversa aqui, na videochamada. O assunto de hoje é prevenção para os pets em tempos de pandemia. Durante esse período tão conturbado, não podemos esquecer que eles também sofrem com isso, né? Então, esse é o assunto do nosso bate-papo e como a gente pode prevenir futuros gastos desnecessários, né? E até por conta de doenças, tá? Deixa eu ver aqui se a Luciana já está aqui. Um minutinho e a gente já... Quem tiver também pergunta, a gente fez uma caixa de perguntas, né? Montamos aqui algumas perguntas que mandaram pra gente, mas quem durante a live tiver alguma dúvida pode escrever aí embaixo nos comentários. E a gente vai tentar responder da melhor forma possível. Então vamos lá. Oi, e aí, os dois chegaram. Olá, tudo bem? Tudo Tudo bem, bom? doutor? Tudo jóia. Pessoal, para quem não conhece, essa é a doutora Luciana, doutor Leonardo, lá da Rio Vet, em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. E eles estão aqui hoje para bater um papo, né, conosco. Não sei se tem alguém que não me conhece também, mas meu nome é Marcelo Fajardo, do Hospital Veterinário Fajardo, aqui em Cataguases, né, Minas Gerais. E o assunto de hoje, ele é um pouco em cima do que a gente está passando também, mas sob a visão dos pets, né? O que a gente pode fazer para evitar gastos excessivos ou gastos desnecessários com doenças, né? Com uma simples prevenção, às vezes por conta de vacinas, né? Então, esse é realmente o nosso foco hoje. Quem tiver mais perguntas também pode aí colocar aí nos comentários, tá? Sobre essa questão que a gente levantou aqui, doutores, o que vocês têm achado aí nesse tempo de pandemia? Como que estão aí as coisas aí em relação a essas doenças? Olá, boa noite, Marcelo. Boa noite a todos vocês que estão participando da live. Muito obrigada, tá? É uma honra participar da live com o Dr. Marcelo Fajardo, que é o Hospital de Referência em Minas Gerais. A gente tem observado algumas coisas, né? A primeira coisa é que as pessoas estão mais em casa e elas estão observando melhor os seus animais, seus gatos, seus cachorros, e com isso a demanda veterinária tem aumentado, porque eles começam a ver, às vezes, uns carocinhos que não tinham visto. Lembra que tem que castrar, uma vacina atrasada, que antigamente a gente não tinha muito tempo de verificar essas coisas. Então, tem uma demanda sim, mas ao mesmo tempo a pessoa tem muito medo de sair de casa, né? E é isso que eu acho que é o papel do veterinário, de ir até a casa dessas pessoas, devidamente paramentado, com tudo conforme o protocolo, para não expor essa família em risco e, ao mesmo tempo, cuidar dos pacientes. Sim, sim. Sim, dizer também, né, que a gente está fazendo uma live juntos, né? A gente acabou conversando e resolvendo falar sobre esse tema, mas para mim também é uma honra estar falando com esses dois colegas, né, amigos de profissão e fora também da profissão, né? E são duas referências para mim como gestores, como médicos veterinários, né, coordenam a Rio Vet
no Rio de Janeiro há um tempo, né? Há bastante tempo, não sei ao certo quanto tempo, mas eu sei que há bastante tempo e com muito louvor, né? E em relação a isso que vocês falaram, o tipo de prevenção realizada no Rio de Janeiro hoje, em cima das doenças que são zoonoses, quais que são as que vocês estão mais focando na prevenção hoje no Rio? A gente está enfatizando muito nas vacinas, né? Porque nunca o termo zoonose foi tão usado. Então as pessoas estão mais conscientes e a gente foca muito na questão da vacina por causa principalmente da leptospirose, que a gente só está lembrando agora de tirar o sapato quando chega em casa por causa do Covid, mas a gente traz doenças para dentro de casa para os nossos pets e depois a gente já pode acabar se contaminando deles depois. Então, a gente está focando muito nessa parte de vacina e remédio de verme, que eu acho que é o principal nesse momento, devido à proximidade, que está muito exacerbada, a proximidade dos animais com as pessoas. Sim, sim. A gente tem um problema aqui menos traumático que vocês aí, né, Marcelo? Da leishmaniose. Rio de Janeiro o gráfico está crescente, a leishmaniose está presente nos animais domésticos e nas pessoas aqui no Rio de Janeiro, não como Belo Horizonte, eu não sei como é que está Cataguases, se é igual ao BH ou é menos um pouco, né? Mas aqui no Rio a gente está bem preocupado com o crescente caso de leishmaniose também, e a gente sabe que existe vacina, existe coleira, existe prevenção, então a gente tem que focar muito nessa parte também, né? Isso a gente está levando bem a sério aqui no Rio. Essa parte que a Luciana levantou em relação à leptospirose, a gente pegou muito caso de leptospirose ano passado, início do ano, principalmente por conta das enchentes aqui. E é uma coisa muito preocupante porque é tão simples prevenir, né? E é uma doença tão devastadora para o animal e para o ser humano. E às vezes com uma vacina de 50, 60, 80 reais, vamos pôr aí, 100 reais, a pessoa evita um gasto de 1.000, 2.000, 3.000 reais para terapêutica, né? Para o tratamento dessa doença. E em cima também das doenças, a leptospirose, juntamente com algumas outras doenças que são fúngicas, por exemplo, igual a esporotricose, também está tendo uma crescente enorme no sudeste do país. O Rio de Janeiro é um desses lugares também, né? E aqui está crescendo e aumentando cada vez mais. A esporotricose é uma doença de felinos, né? Naturalmente de felinos que eles se contraem no ambiente e é uma doença, é um fungo muito devastador também para os seres humanos, causando lesões sérias, né? E também por ser uma zoonose, apenas com contato a gente já consegue o contágio, né? Aqui também a leishmaniose também está muito... É um fator muito relevante para prevenção, porque ainda não é um caso, uma cidade que tem casos em níveis altíssimos, mas já tivemos casos aqui que trataram aqui no hospital e tudo, então a doença já chegou, né? E é onde a gente tem que trabalhar com a prevenção nisso daí. Existe vacina, existe coleira, né? E a gente não sabe daqui a pouco quem que vai transmitir também a leishmaniose. Hoje a gente sabe que é um mosquitinho, né? O flebotomínio. Daqui a pouco pode ser que o carrapato venha aprender a transmitir, né? E aí a gente perde um pouco o fio da meada. Mas o principal motivo, que eu às vezes até falo mesmo para os clientes, é que essas prevenções que a gente está falando, a pessoa, muita gente se preocupa também com cinomose, parvovirose, mas são doenças que realmente são muito importantes, mas não pegam em humanos, né? Mas as outras doenças que não pegam em seres humanos, que não são zoonoses,
juntamente com as zoonoses, a maioria delas hoje tem um nível de prevenção muito bom com vacinação, uma vacina ética de qualidade, né, ou encontradas em clínicas e hospitais veterinários, né, enfim. E o custo dessa vacina, né, vamos pôr aí, uma vacina para proteger 8 doenças, inclusive a sinomose, ela custa aí em média 60, 70, 80 reais. Beleza, bota aí 80 reais. Se caso esse cachorrinho for contrair a sinomose e tiver um gasto sem saber se vai sobreviver ou não, ou seja, além da vida dele que está em risco, essa vacina sai muito barato em cima do que a pessoa vai gastar com internação, com exames, né? Então, quando se bota isso na ponta do lápis, vale a pena a gente ressaltar essa importância de ir, nesse momento, em domicílio, paramentado, com segurança para os proprietários que estiverem com medo de sair de casa, né? Os que estiverem saindo e puderem trazer, que tragam, né? E os que não quiserem sair, vamos dar um jeito de ir a domicílio, né? A gente como médico veterinário, nós somos também promotores da saúde única, né? Então a gente está envolvido também nesse controle dessas zoonoses e também das doenças passadas entre animais, né? É isso aí, Marcelo. Você comentou sobre a sinomose, né? A sinomose, a gente que é veterinário, não sei a sua opinião, a gente não conversou sobre isso, mas a sinomose, ela talvez seja uma das doenças mais críticas da nossa profissão, né? Porque a gente atende um animalzinho, às vezes, com sinomose, aqui dentro a gente fica pensando, puxa vida, esse bichinho não vai sobreviver, né? A gente pensa e fala, poxa, talvez uma vacina pudesse salvar esse animal, uma boba vacina que ele tomou na infância dele, que ele deixou de tomar, na verdade, podia ter salvado ele. E o cachorrinho, às vezes, a gente vê que está com sinomose, a gente faz o exame, até chegar o resultado do exame, a gente fica pensando nisso, né? Poxa, se realmente positivar, primeiro que o cliente vai ficar chateado porque o cachorro dali para frente só vai piorar, né? Mesmo com medicamento. A gente fica chateado porque a gente não consegue promover a saúde, foi o que você falou. A gente não consegue dar o mínimo conforto para um cão com sinomose. É uma doença muito triste para todo mundo, triste para o veterinário, triste para o animal que sofre muito e triste para o proprietário que vê o seu animal debilitando. O proprietário conhece a sinomose como uma doença que é Rio-Quartos, né? A gente está falando aqui da doença Sim. que é Rio-Quartos. Quer dizer, aí começa a convulsão, aquela salivação, o cachorro não consegue abrir a boca às vezes nem para comer. Então eu acho que é uma das doenças mais tristes que a gente lida no dia a dia, né? E é muito comum, não sei como está em Cataguases, mas aqui em São João de Meriti é muito comum, Marcelo, sinomose, uma das mais comuns. Sim, sim. Aqui também eu acredito que no cenário nacional todo, no Brasil todo, é uma doença de bastante relevância. A sinomose, ela é justamente isso que você falou. Deixa não só o proprietário triste, mas também deixa a gente muito abalado também, porque a gente faz de tudo, e às vezes a gente perde o paciente. E médico veterinário nenhum quer perder paciente, né? Então, a gente, por mais que a gente faça o melhor, a gente fica na mão dessa doença. Existem casos que sobrevivem, existem casos que revertem, existem casos que a gente faz o tratamento, o mesmo tratamento até que a gente fez para o que não sobreviveu, e o cachorro sobrevive, o cachorro vive, parou de andar, volta a andar às vezes, entendeu? Então não é nenhum milagre que acontece, né? Que a gente faz o tratamento pautado mesmo nas coisas mais atualizadas, né? E isso repercute nos resultados dos pacientes que vão reverter, né? Infelizmente, a gente não consegue saber quem vai reverter ou não, né? Por isso que a gente trata de igual forma a qualquer um, né? E a sinomose, realmente, você bateu bem na tecla aí dessa mágoa que a gente fica, né? Porque é um sentimento muito ruim perder um ser vivo, né? E principalmente sendo que aquele bichinho ali que está na sua frente poderia ter sido salvo por uma vacina
simples, um protocolo correto, né? Então, às vezes o básico salva mais do que altas tecnologias, né? Queria falar com vocês sobre esse assunto também, da leishmaniose, em cima da leishmaniose. A gente tem casos crescentes nas cidades, né? E eu queria que vocês dessem aí a experiência de vocês em cima da leishmaniose, como que tá, o que vocês têm sentido, qual que é a preocupação de vocês, como que vocês têm passado isso para os tutores, né? O que tá acontecendo aí que a gente pode ajudar aqui também? Marcelo, a leishmaniose, ela é uma doença, aqui na área que a gente está, em São João de Meriti, uma doença emergente, né? Ela está aumentando cada vez mais, ainda é pouco. Se a gente comparar a leishmaniose com a sinomose, que a gente estava conversando, a gente tem 30 casos para 1, vamos pôr aí. A gente pegou alguns casos, sim, de leishmania esse ano. A preocupação da leishmaniose é que é uma zoonose, é uma doença que transmite do animal para o ser humano, precisando disso de um vetor, no caso, o mosquito, o flebótomo, né? Então, é uma doença muito complicada, mas que existe prevenção, né? E a prevenção, eu não sei como é que está fazendo aí, mas aqui a gente sempre está associando vacina e coleira, né? Então, só que ainda é muito pouco. Aqui, os proprietários que vacinam para leishmaniose é uma minoria. Até porque é uma doença que não aparece com frequência, então eles fazem normalmente aquele protocolo normal. A vacina polivalente e a rábica, né? Quando não faz, às vezes só a rábica, né? Então, mas a leishmaniose é raro. É raro da gente conseguir instituir isso como protocolo para todos os animais. A gente tenta, porque a doença triste também é uma doença debilitante, não como a sinomose, que o cachorro declina rapidamente, né? Às vezes o animal chega para a clínica, no hospital veterinário, às vezes com um machucadinho na ponta da orelha, né? Uma ferida pequena. Isso, aquele grilinho que o médico veterinário treina, opa, será que pode ser leishmania? E aí vai fazer o teste. Infelizmente, o teste de leishmaniose também não é um teste barato, né? E aí a gente também isso dificulta um pouco a realização do diagnóstico. Talvez pela dificuldade da realização do diagnóstico também, os casos são poucos, né? Mas é uma doença que a gente tem que tomar muito cuidado, porque transmite para as pessoas e não é nada agradável também quando transmite para os seres humanos, não, né? Sim, sim. Além de lesão de pele, né, ela causa lesões em órgãos internos, como os rins, baço, enfim. Podendo lesionar até o sistema nervoso, né? Já tem estudos falando disso também. Então, é aquilo que a gente falou, quanto mais prevenção, melhor. Mas, infelizmente, ainda não é realidade que todos estão vacinando para a leishmaniose. A gente gostaria muito que isso acontecesse. Não para a gente vender vacina, porque a gente não vende vacina, a gente vende saúde, mas para a gente realmente ter esses pacientes protegidos, ter a nossa sociedade perto da clínica, do hospital, protegido dessa doença, né? Isso é muito importante. E por mais que a gente prescreva coleira, vacina, não vai ainda ser, se todos que a gente prescrevessem fizessem, ainda não ia ser todos os cães que seriam vacinados aí da cidade, a gente sabe disso. Mas é bom também saber que, por um lado, a gente também está mais ou menos no mesmo patamar aí, porque a briga do lado de cá é a mesma, né? Pode falar. Deixa eu te fazer uma pergunta, Marcelo, que talvez seja também curiosidade das pessoas que estão assistindo aí. Qual a doença que você mais pega com frequência no seu hospital? Se você falar assim, sem pensar muito, essa doença, qual é a doença dos cães ou dos gatos que mais aparece no seu hospital? Não chega a ser uma doença, chega a ser uma síndrome, né? A síndrome gastroentérica, né? Então, o que é isso? Vômitos e diarreia. Vômitos e diarreia. E gastroenterites
nesse caso, né, pode acontecer com sangue ou sem sangue, né? E pode ter conteúdo viral ou bacteriano ou verminótico, né? Então, eu acredito que as gastroenterites estão nesse patamar aí, né? A sinomose a gente pega, mas assim, não com tanta frequência igual a gastroenterite. Gastroenterite não é uma doença, né? A gente sabe disso. Mas são síndromes que muitas das vezes levam a gente a diagnosticar uma doença que pode ser, por exemplo, uma giardíase, uma parvovirose, né? Enfim, até, por exemplo, um corpo estranho, ou uma verminose. Isso, então, é mais ou menos nisso daí mesmo. E vocês aí? Aqui a gente... É a mesma coisa, o que mais chega para a clínica para a gente é vômito e diarreia, mas a doença que mais chega sem fazer muita conta é a doença do carrapato. A doença do carrapato é muito comum lá na minha área, na nossa área, né? E de 2 anos ou 3, eu não me recordo, para cá, apareceram esses comprimidos todos aí, né? Para prevenção, e isso ajudou bastante. Mas o custo também dificulta um pouco, são comprimidinhos caros, né? Mas realmente a doença do carrapato, acho que os proprietários que têm animal, que esse animal ainda persiste em ter carrapato, a situação é crítica. Ele tem grande chance de ter a doença, porque chega muita gente falando assim, não, meu cachorro não tem doença não, ele está bem. A gente vê o carrapato, mas o animal se adapta àquela situação, né? Ele vai, coitado, ele não consegue dormir direito, mas ele dorme um dia bem, outro dia mal, ele vai levando a vida daquele jeito com a doencinha dele. Então, acho que a doença do carrapato é uma doença que a gente tem que tomar muito cuidado com o carrapato, que não é fácil não. Né? Ele transmite muito fácil essa doença, né? Sim, sim. Essas doenças transmitidas por carrapato, a gente também pega bastante aqui também. E em cima dos testes que a gente faz, a gente às vezes fica até preocupado, né? Porque, poxa, não é possível, só pode estar errado. Por quê? A gente pega, às vezes, um cachorro lotado de carrapato e o teste dá negativo, né? E aí, ou às vezes o cachorro sem nenhum carrapato e a pessoa falando que não chegou a encontrar carrapato e dá o teste positivo, né? Então, muitas das vezes, isso está relacionado com justamente a doença, né? Às vezes é um portador assintomático, né? Pode ser um portador assintomático que não manifestou a doença, que não chegou a uma carga de parasitária no sangue alta para ser reconhecido pelo teste, entendeu? Que não está gerando aí uma doença grave, né? E em outros casos, a gente vai ter um cachorrinho sem carrapato nenhum, que a gente faz o teste, dá positivo, e às vezes aquele cachorro ali, por alguma imunossupressão transitória, ele pode ter contraído aquele parasita no sangue e aí se tornou uma doença, né? Então é uma questão que é a mesma coisa que a gente está vivendo aí, né? Nem todo mundo que vai ter contato com o coronavírus vai ter os mesmos sinais, né? Os sinais eles podem ser diferentes. Isso, apesar da doença do carrapato não ser vírus, é um parasita, né? É uma correlação bem parecida, né? Verdade. O que eu estava conversando aqui hoje, antes de fazer a live, é que eu vou entrar nesse assunto aqui agora, que foi muito perguntado, em relação a essas mudanças na rotina, né? O que vocês têm reparado de diferente nas rotinas de felinos e de caninos, né? E quais são as principais mudanças que vocês estão vendo em cães e em gatos? O que vocês estão achando dessas mudanças de a casa tá vazia, aí depois a casa tá lotada de gente, né? O que isso pode significar para um cão e o que isso pode significar para um gato, na opinião de vocês? O que a gente tem verificado é que os cachorros estão adorando companhia, festa, ficam ali no meio, sobe na cama, eles estão tendo um contato muito mais íntimo com as pessoas, eles estão muito mais próximos. E alguns gatos
os próprios tutores relatam isso, que eles não estão gostando. Eles, às vezes a casa tem 2 pessoas, um gato, e o gato ele está ficando estressado, ele fica em outro cômodo, ou ele apresenta uma cistite, que é uma doença que muitas vezes é psicológica, porque ele não quer, ele não está acostumado, não quer ficar com ninguém. A vida dele sempre foi ficar sozinho, encontrava os parentes só à noite, às vezes na hora de dormir, mas eles estão, a impressão é que alguns gatos estão odiando. E as Olha pessoas aí, ficam olha chateadas, só. né? Porque elas acham que o gato ia gostar e o gato não gosta. Não, Mas não são todos não, tá? Só alguns só. Deixa os gatos saberem que estão querendo fazer esse lockdown aí, que eles vão se estressar. Meu Deus, eu não aguento mais esse meu humano de estimação. Vai ser eles que vão para Brasília lá depois. E você, Marcelo? Bom, não, eu achei importante vocês falarem isso, porque tem muita gente que está aí na live e que conhece amigos que têm cachorros, que têm gatos, né? Que pode ganhar com essa live. Se você sabe de algum amigo, convida ele para essa live ainda. A live está chegando na metade ainda, mas tem ainda muita coisa bacana pela frente. Aperta aí no aviãozinho e convida quem que você acha que pode ser interessante essa live, tá bom? Sobre o assunto que a gente estava falando, a mudança de rotina realmente é nítido. Os cachorros estão na Disney, né? E os gatos estão no campo de obra, né? Estão quebrando pedra, né? Então, os gatos, eles são animais muito reservados, né? E eles têm a rotina deles e eles não conseguem mudar a rotina com tanta facilidade igual os cães, se adaptar com tanta facilidade, né? Então, a gente tem que respeitar esse espaço deles, né? De repente, introduzindo brinquedos, né? Novos no ambiente deles, de repente, brincadeiras ao longo do dia para evitar o estresse excessivo e justamente uma doença que é muito importante, que é a cistite, né? Que é a DITUIF, né? A doença do trato urinário de felinos, né? E isso está relacionado muito a estresse, né? A infecção urinária e a cistite, na verdade, ela nem sempre está acompanhada de uma infecção urinária. A maioria das cistites em gatos, elas estão relacionadas com comportamento. E não adianta também só colocar a musiquinha para o gato relaxar, entendeu? Não adianta. É mesmo uma mudança no ambiente, tem um nome que chama enriquecimento ambiental, né? E isso tem na internet inúmeras coisas para se fazer em relação aos gatos. Vocês lembrem que quem tem gatos, né? Quando vocês estão ficando em quarentena, não são vocês que estão em casa. Vocês estão na casa dos gatos de vocês, entendeu? E isso é como se a gente estivesse na casa de um amigo, né? A gente vai estar ali, mas a gente vai ser um hóspede, né? Então, principalmente essa doença inflamatória do trato de felinos, trato urinário, a cistite, é importante reconhecer os principais sinais, né? Que pode ser fazer força a urinar, estrias de sangue na urina, né? Muitas das vezes, relutância em se alimentar, em beber água, pode vir acompanhado de algum vômito por causa de dor excessiva, porque dói muito, né? Porque isso tudo é preocupante. E tem na live aqui, que eu já vi, sabe? Tem pessoa aqui na live, tem duas pessoas aqui na live, eu acho, que tem justamente esse histórico e tem mais ou menos uns 7 gatos dentro de casa. E eu sei que essa pessoa vai ter cuidado redobrado, porque eu já conversei com ela sobre essa cistite. E
cuidado redobrado em reconhecer esses primeiros sinais. Justamente porque depois que os sinais se avançam, aí pode vir um quadro de insuficiência renal aguda e aí vai só complicando, né? Então, tudo no gato, quanto antes é melhor, né? Uma coisa que eu acho que vai acontecer nos gatos em relação aos caninos é o seguinte. Os gatos estão agora sofrendo um estresse excessivo, né? A hora que isso acabar e todo mundo sumir, eu acho que eles vão fazer uma festa dentro de casa, né? Eu acho que eles vão fazer uma rave dentro de casa, porque eles vão ter a casa de novo só para eles. Então, para eles vai ser ótimo o fim da pandemia, né? Em relação aos cachorros, o que eu tenho notado, né? O meu cachorro, por exemplo, o Zeca, ele tá por conta da gente, o dia inteiro andando atrás, fazendo isso, fazendo aquilo. A gente traz ele para o hospital, ele vem, vai para lá, vai para cá. Então, assim, tá por conta. Ele mudou a rotina dele pela gente, né? E a hora que isso passar, a nossa maior preocupação não é agora com os cães. Nossa maior preocupação é depois que isso passar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado lógico, tem que dar carinho, tem que brincar, tem que fazer de tudo isso, mas tem que tomar muito cuidado com a síndrome de ansiedade de separação, que é uma síndrome muito comum em cães e nada mais é do que o apego que eles têm, o apego emocional que eles têm conosco faz com que eles dependam muito mais da gente do que os felinos. E com isso, eles dependendo mais, eles ficam totalmente ligados a gente. Então, tem cachorro que a pessoa sai para trabalhar, que não faz xixi, não faz cocô, não come, não bebe água, enquanto a pessoa não volta. Isso em rotinas normais. Agora que está todo mundo dentro de casa, eu acho bacana a pessoa tomar muito cuidado em relação a isso e evitar, às vezes, por mais difícil que seja, evitar o afeto excessivo, entendeu? Tem gente que vai me bater, né? Mas é difícil para mim também, mas esse afeto excessivo agora é que vai dizer como o seu cachorro vai ficar depois que a pandemia passar. Então, além disso, para qualquer orientação dessa, nós, né, como médicos veterinários, estamos aqui justamente para poder orientar, justamente para poder medicar quando for necessário, né? E eles são iguais a gente, né? Então a gente tem que também cuidar deles igual nós cuidamos de nós, né? Verdade. É isso aí, Marcelo. Mas é difícil, né? A gente tá lá com isso em casa e dosar carinho, porque tá todo mundo, todos nós estamos carentes, né? É difícil, é difícil. É duro, mas você tá certíssimo. É mas difícil. Eu acho que serve pra gente também, né? Porque não é fácil, não. Eles têm sido os amigos, né, de muita gente que mora sozinho, têm sido os companheiros, tem gente que está perdendo parentes com o coronavírus e eles que estão ajudando as pessoas a passar por esse momento, né? Então, eu acho que na hora que isso tudo acabar, quando acabar, a gente vai ter que pegar um tempo e prepará-los para essa nossa saída de casa. Né? Aí a vez da gente fazer a parte, né? A nossa parte. Sim, justamente, porque eles dão esse amor, eles não sabem nem o que está acontecendo, né? Mas eles estão ali dando amor de sobra. E, de repente, vai ser até vamos dizer assim, um momento para a pessoa refletir que quando voltar, ela tem que separar meia hora, 1 hora para passear com o cachorro, para pentear o pelo dele, para fazer, né, escovação dos dentes, né? Para olhar para ele, né? Então, isso a gente precisa, às vezes, pensar mesmo, né? Bom, sobre esse assunto aí, vocês querem falar mais alguma coisa? Tem alguém Marcelo, aí? Você comentou dos gatos, né? Do problema da cistite. O problema da cistite também é muito relacionado com a alimentação, né? A gente, a vida toda, alimentou o gato com a ração, né? A ração seca, principalmente, e
de vez em quando um petisco, um sachêzinho, alguma coisa desse tipo, né? Mas a gente precisa lembrar que o gato, ele é um animal do deserto, né? Ele é um animal que não costuma beber água com frequência. Quem tem gato sabe que o gato quase não bebe água, né? Tem aquelas coisas de colocar um filetinho de água na torneira para o gato beber, ou uma fonte para ele conseguir beber água, estimular o animal a beber água, porque na natureza ele não bebe água com facilidade, né? A gente vê no Egito, aquelas pirâmides, aqueles desenhos, sempre tem um gato lá. Quer dizer, o gato é um animal de clima desértico, ele não acha água com facilidade. Então, a alimentação natural do gato, ela tem uma umidade muito alta. O ratinho, o gato come rato em pequenos roedores, e a umidade desses animais é 80%, como a gente, né? 80% é líquido. Sim. Né? Então, a gente tem que lembrar disso. Os proprietários do gato aí, a gente precisa fazer essa conversão. O gato precisa comer alimento úmido, 70% do alimento dele tem que ser úmido. De vez em quando dá uma raçãozinha sólida, mas o principal, alimentação úmida. Isso vai ajudar muito a evitar problemas tanto de cistite, como gastrointestinais, como outros problemas que a gente observa em gato aí. Então, não, bem colocado. Lembrar sempre, alimento úmido. Gato tem que comer alimento úmido, com alta umidade. Não, bem colocado. E você acha interessante a pessoa fazer como se fosse um sachê congelado, né? Um sachê líquido congelado para o gato brincar? Vocês costumam isso aí. Orientar isso também? De gelo. Cubo de gelo, ele vai brincando, e à medida que isso vai descongelando, ele vai comendo. Isso é interessante, estimular a forma que conseguir para que ele beba um pouco mais de líquido e que ele tenha mais líquido na dieta alimentar dele, né? E a questão do pote também, Marcelo. Os bigodinhos do gato, quando ele vem encostar no pote, se o pote for pequeno, ele encosta e incomoda. Então o pote tem que ser bem mais largo possível, de preferência um pouco mais largo que o tamanho do bigode. Ontem eu vi um gato que o bigode chegava até aqui. Eu falei, gente, brinquei com o instrutor. Eu falei, qual o tamanho de pote? Falei, comprar uma bacia para botar água para ele, né? E a água até o topo mesmo, transbordando. Porque se ele encosta ali, incomoda, ele já para de beber. Quer dizer, para ele é muito chato beber água. Eu imagino que para o gato seja igual comer barra de cereal para a gente. A gente come porque faz bem, mas a gente não gosta. Então você já está fazendo negócio obrigado. Aí vem um obstáculo, o pote é pequeno, encostou o bigodinho, incomodou, aí ele fala, não vou não, eu vou fazer outra coisa. Deixa para lá. E aí são coisas pequenas que têm grandes resultados, né? Tem sim, verdade. Tem um paciente nosso aqui, que ele chama Ernesto. Os tutores dele já mandaram o vídeo pra gente de como ele bebe água. Eles têm um potinho assim alto, com 2 potinhos para comida e água mais no alto, né? Vocês já viram alguns potes desses. E ele, antes de o pote estar aqui, assim, né? Antes dele beber a água, ele encosta a mão aqui debaixo do pote, e depois ele vem aqui e bebe a água. Como se, tipo assim, tá gelada? É engraçado demais. Mas isso realmente faz todo sentido. Alimentação, ingestão de água, evitar ao máximo, né? Evitar ao máximo que se perca aí essa hidratação contínua, né? Eu estava pensando aqui também sobre animais idosos. A gente tem que tomar, na minha opinião, né? A gente tem que tomar muito cuidado em relação a animais idosos, porque a casa vai ficar mais movimentada. Antes eles ficavam sozinhos, né? Então é mais ou menos parecido com o do gato, né? Porque eles vão querer se exercitar mais, mas dependendo da idade deles, às vezes eles vão se exaurir de forças, né? É como se fosse, né, uma senhorinha de 80 anos, de 90 anos, né? Imagina você indo para uma casa de uma senhora de 90 anos e botando música alto o dia inteiro, e andando para lá e para cá, e pegando a senhorinha e dançando para um lado para o outro, né? Uma hora ela vai pifar, né? Então a gente tem que tomar cuidado dos nossos idosos também, né? Que estão cada vez vivendo mais, graças a Deus, né? Com certeza.
Vou começar as perguntas aqui. Poucas perguntas. Às vezes a gente até já respondeu alguma coisa, tá? Vou perguntar para vocês e a gente fala. Ó, a gente já falou aqui sobre doenças de animais que transmitem para humanos, né? A gente já citou algumas, as principais, pelo menos. Tem um cachorro tem um cachorro com a doença que transmite para outros animais, parvovirose e sinomose. O que devo fazer para o meu outro cachorro não pegar? Bom, aqui está perguntando sobre o contágio do seu cachorro. Você tem um cachorro com sinomose e parvovirose e você tem um outro que não tem a doença. Como fazer para não pegar, né? Eu acredito que o isolamento um do outro é importantíssimo, né? Começa por aí, né? E até que o sinomose se torne o negativado, né, pela doença e possa ser vacinado e tudo mais, eu acredito que eles não possam ter contato, né? A gente também, né? É a mesma prevenção do coronavírus, se você for pensar. Porque dentre um para o outro, você tem que tomar banho, tirar aquela roupa que você manipulou, o paciente estava contaminado, você tem que usar luva, usar máscara, porque o vírus da sinomose, ele até parece um pouco como o da sinomose em termos de transmissão, né? Transmite quando espirra, transmite pelas fezes, pela urina, então a gente não sabe onde está o vírus, ele morre muito fácil, assim como o coronavírus. Isso. Mas onde que ele está? Né? Se o cachorro espirrou aqui no ar e parou na parede, você vai conseguir limpar a casa toda? Então, ou até esbarrou na sua calça, né? Sim, então é a mesma coisa. Tomar banho, tira sapato, o sapato transmite muita bactéria, muito vírus, inclusive a sinomose e o coronavírus. E é a mesma coisa, não muda não, tá? É álcool e muito sabão mesmo. No ambiente também, água sanitária ajuda bastante também, né? Água sanitária, cloro, né? Só não vai me passar dentro de casa, manchar os móveis. Lembrando que se o animal tiver vacinado, os riscos são praticamente inexistentes, né? Então, a gente está falando aqui de caso de os dois em casa, nenhum dos dois vacinados, né? Porque se você tem em casa um com parvovirose ou sinomose ou uma doença que tem vacina e o outro animal vacinado, a situação é muito mais tranquila, muito mais sob controle, né? Sim, Marcelo, o Ciro está perguntando sobre cortar o bigode do gato. Não pode não. Tem alguém perguntando, já que o pote é pequeno, já quer logo aparar o bigodinho do gato. Bigode, as vibríceas, que é o nome verdadeiro desses bigodes, são as vibríceas. As vibríceas não devem ser cortadas. Os bigodinhos são sensoriais, aquilo ali serve para o animal se guiar. Então, cortar o bigode tanto do cachorro quanto do gato, que o cachorro também tem, mas é que o do gato é pronunciado, né? Mas não deve não mexer nos bigodinhos dos gatos, não. Fala com seu pai que não pode não, hein, Ciro? Fala com ele para dar só uma parada de vez em quando. Não pode não. Tô brincando. Aí o gato vai lá na sua clínica para se vingar, né, Marcelo? O doutor Marcelo Fajardo, em Hospital Fajardo, Cataguases. Os gatos podem lá se vingar do doutor. Tadinho. A Lília, acho que é isso, né? Lília. Perguntando aqui sobre os cuidados com os cães idosos, né? É aquilo que a gente falou, né? Cuidado para não hiperexcitar eles, agitar eles demais dentro de casa, colocar muita função dentro de casa, tenta manter o ambiente deles o mais normal possível. Se caso o check-up dele já estiver atrasado, faça um check-up preventivo, de uma forma para não detectar doença, mas evitar que a doença se instale, porque no momento desse, de pandemia, todos nós sabemos que existem restrições financeiras para todo mundo, né? Todo mundo está tendo um pouco de restrição financeira. Então, se você faz, por exemplo, um exame preventivo para deixar o seu pet idoso mais saudável, poder cuidar dele melhor, você vai evitar que ele tenha alguma doença futuramente que possa levar a um gasto muito maior do que aquele check-up, entendeu? Cai um pouco em cima do que a gente falou de vacina também, da prevenção, né?
toda prevenção sai mais barata do que a remediação, não é isso? Verdade. Lembrando também, respondendo essa pergunta dos animais idosos nessa época de pandemia, a gente tem que lembrar que a audição e o olfato dos cães são infinitamente superiores à nossa. Não é só a visão deles que não é como a nossa, mas o olfato e a audição, eles são muito aguçados. Então, uma brincadeira num tom um pouco mais alto, isso incomoda os animais idosos. A televisão, o aparelho de som, num volume talvez que não incomode a nós, a eles vai incomodar também. E cheiro, porque a gente está atacando tudo quanto é produto de limpeza dentro de casa, né? Só falta jogar álcool e tocar fogo no chão. Então, é a psicose da limpeza. Então, lembrando que o focinho do cachorro, ele está a isso aqui do chão. Alguns focinhos de cachorro, Yorkshire e um Pinscher, ele fica 10 centímetros do chão. Então, ele está cheirando aquilo tudo. A gente coloca um produto de limpeza e esse produto de limpeza pode entrar... A gente não sente, até porque a gente está numa altura bem mais alta que a deles. Então, a gente não sente, mas ele está com o narizinho no chão ali, ele vai sentir aquele cheiro e aquilo pode até causar problemas mais sérios. Então, tem que tomar cuidado com produtos de limpeza. Em casa de ração, em pet shop, existe produto apropriado para limpeza de ambiente de quem tem cachorro em casa. Lembrando que esses produtos, eu não vou citar nomes, eu acho que não devo citar nomes aqui, não sei. Mas pode citar o composto, né? A amônia quaternária, por exemplo. Mas tem alguns produtos em pet shop e vende também pela internet, não sei, produtos específicos para limpeza do ambiente quem tem cão em casa, cão e gato, né? É importante lembrar São hipoalergênicos, né? Não agridem a pele para cães que têm alergias, principalmente, né? E são ótimos também desinfetantes, né? Para remoção desses micro-organismos, né? Vírus, bactéria, enfim. É isso mesmo. Até para roupa, né, Marcelo? Na hora que a gente vai lavar nossa roupa... Pode também. Um pouquinho e aí desinfeta a nossa roupa também. É verdade, verdade. Na máquina toda, né? Joga lá uma tampinha. Bom, vamos passar para outra pergunta aqui. Aquela pergunta famosa que todo médico veterinário já foi perguntado, né? Eu vou passar para vocês. Coronavírus e pets, devo me preocupar? Quem vai responder? Bom, até onde é coronavírus, ninguém tem muito estudo. É um vírus novo, é o novo coronavírus, né? Então, até onde se sabe, o Covid-19 não é transmitido dos animais para as pessoas e das pessoas para os animais, né? Não existe essa comprovação científica. Particularmente, eu acredito que não transmita, mas lembrando que o animal ele pode servir como fômite, que é isso. O animal vai à rua e quando ele volta, se ele não for devidamente higienizado, ele pode trazer o vírus para dentro de casa sem problema nenhum, como o chinelo de casa pode trazer, como a gente tocando a mão, de repente, no botão do elevador ou encostando em algum lugar onde possa ter o vírus. O animal é a mesma coisa, ele pode trazer o vírus para dentro de casa, no pelame, nas patinhas. Então, e é importante. Chegou em casa, álcool em gel nas patinhas, não vai fazer mal para o cachorro, não pode besuntar. Álcool em gel nas patinhas ajuda muito a limpar, né? Um lencinho úmido, né? Com um pouquinho de álcool em gel. É importante, mas animal não pega e não transmite o Covid-19. Tem muita gente que vai falar e os proprietários mais detalhistas vão ver que no adesivo da vacina tem lá a proteção de coronavírus, mas lembrando que o coronavírus é uma família gigantesca de vírus, né? Tem vírus de baleia, tem vírus de ave, tem vírus de mamífero. Então, é só uma família de vírus, a família Coronaviridae. Então, isso mesmo, isso aí. É isso aí. E tem o coronavírus do gato é diferente do coronavírus do cachorro, por exemplo. São espécies completamente diferentes, né? Completamente diferentes. A Lília aí agradecendo, né? A explicação. O que ela falou? A Mileide agradece. É isso aí. Cuida da Mileide.
70 líquido e depois... Eu borrifo álcool 70 líquido e depois passo o pano. Está correto? O álcool 70 líquido ele vai acabar evaporando. Se você borrifar e passar o pano, espere ele um pouquinho agir, né? Pelo menos uns 10, 15 segundos, para depois tirar o excesso, né? A Leca, espero ter respondido. Vamos lá que a gente está acabando o nosso tempo também, né? Que tem 1 hora, acho que o limite da live aqui no Instagram. O que fazer para o meu pet viver mais? O que fazer para o meu pet viver mais, doutora? Prevenção. Exames de sangue periódicos de 1 em 1 ano, exames de raio-x, ultrassonografia, uma vez ao ano até os 6 anos, se for raça grande, se for raça pequena até os 8, depois de 6 e 6 meses. Lembre-se que é mais ou menos 1 ano de vida do animal para 7 nosso. Então, em 1 ano, são 7 anos. Quantas coisas não acontecem em 7 anos? Quantas doenças não aparecem, né? A gente teca muito na Rio Vet em prevenção. Eu sei que você também aí no Hospital Fajardo também. A gente salva vidas com prevenção, tá? Quando vai fazer a vacina, faz os exames. Você descobre tumores muito pequenininhos que podem ser retirados. Você descobre uma pancreatite crônica que você pode controlar para evitar que ela piore e o paciente venha a óbito. Prevenção. É assim como a gente faz os nossos exames, os animais têm que fazer também todo ano até se tornar idoso. Aí vira de 6 em 6 meses. O resto da vida. Isso aí. É isso aí. Prevenção é o caminho para a longevidade, né? Porque as doenças que matam, tirando o animal ser atropelado, comer chumbinho, que a gente sabe que existe, né? Cair uma telha na cabeça e matar o coitado do cachorro. Tirando esses problemas todos, o que mata são as doenças degenerativas. Problemas de coração, problema de rim, problema de fígado e os tumores. Esses problemas, todos esses aí que eu citei, eles são silenciosos. Depois que o animal começa a apresentar o sintoma, a doença já evoluiu de tal modo que não tem muito o que ser feito, né? E isso acontece com gente também. Se a gente não fizer um teste de esteira, o coração não vai reclamar. A hora que o coração começar a reclamar, o sujeito já está ruim. Então, quer dizer, a prevenção é muito importante. Eu vi ali a Letícia da Estrela falando. A Letícia é um exemplo. Ela é proprietária, ela está assistindo a live, a cachorrinha dela espirrou, ela está na veterinária, isso é importante. Mas ela está toda vacinada. O cachorro, ele precisa ter prevenção. A vacinação, vermífugo, mensalmente, é importante dizer, não sei como é que está aí em Cataguases, mas a gente tem muito problema com dilofilariose. Então, o vermífugo mensal, vacina anual, não é só raiva e polivalente, tem outras vacinas de Giardia, gripe, leishmania, a própria da dilofilariose. Então, e uma alimentação de qualidade. Depois a gente pode fazer uma outra live falar de alimentação, que é um tema polêmico, mas uma boa alimentação, isso é o que vai levar o animal a viver mais. Uma curiosidade, o cão que mais viveu no mundo viveu 30 anos. E o segundo que mais viveu 29 anos. São 2 animais que mais viveram. Aí. Pois por que a gente não pode ter algum paciente assim daqui a pouco, né? Só que às vezes a gente pega, quando chega às vezes algum paciente pra gente com 14, 15 anos, você vai abrir a boca do cachorro, já não tem mais dente nenhum. Já tá tudo tomado de tártaro, entendeu? Então, assim, as prevenções são muito importantes, né? A saúde começa pela boca, então a gente tem que manter a boquinha sempre higienizada, sempre sem tártaro, né? Fazendo remoções de tártaros periódicos, além das vacinas, vermífugo mensal, igual o Dr. Leonardo falou. Tudo isso é importante. Toda prevenção gasta menos do que tratamento, né? E para fazer viver mais, é isso, né? Quem sabe daqui a pouco a gente não começa a registrar nossos pacientes com 30, 35, 40 anos, né? Se Deus quiser, um dia a gente chega lá, né? Acho que a última pergunta aqui para fechar, deixa eu ler aqui, que a Maria está falando. Muita gente está descartando cães achando que animais transmitem o coronavírus. O que a Maria Estela, é isso? Maria Estela está falando sobre o descarte de animais
por conta da preocupação com o coronavírus, isso nada mais é do que uma ignorância, né? Não tem necessidade disso. Não existe nada comprovado cientificamente que o coronavírus, esse novo coronavírus, pega em humanos passados pelo cão ou vice-versa, igual o doutor Leonardo falou aquela hora, né? Então, essa descarte de animais por preocupação de coronavírus realmente é um absurdo, né? Muito. E a gente que trabalha com isso, Marcelo, a gente vê que é muito pouco provável que isso aconteça, porque o vírus ele fica em suspensão no ar e por pouco tempo ele vai assentando. Como toda poeira, toda coisa, ele vai assentando, né? Sim. Então, o animal ele ficaria muito mais propenso a pegar esse vírus, porque ele fica numa posição um pouco mais baixa. Então, ele está no chão ali, cheirando o chão, e a gente não vê isso no dia a dia, a gente não vê animal doente com uma doença que a gente não consegue diagnosticar. Eu dou um exemplo. Há um tempo atrás, aqui no Rio, aí em Cataguás, não sei se você ficou sabendo, mas aqui no Rio a SEDAI teve problema com a água da SEDAI. Né? A gente teve problema, a água estava fedida, tinha lugar que estava com cheiro disso, daquilo. E nessa época, a gente pegou cães com gastroenterite, com diarreia, com vômito, e a gente associou que talvez isso fosse, porque a gente fazia teste de parvo negativo, a gente fazia os testes... Tudo negativo. Tudo negativo. A gente associou que talvez pudesse ser água da SEDAI. Se isso, do coronavírus, fosse verdade, a gente já teria alguma suspeita, e a gente não vê caso de respiratório ou qualquer que seja de animal. São as doenças comuns que a gente pega. Então é muito pouco provável. Ainda tem estudo a ser desenvolvido, mas é muito pouco provável que isso seja dos animais. Transmitido para os animais. Sim. A última pergunta é bem rápida. Está dentro disso que a gente está falando mesmo. A diferença de formas de prevenção em tempos normais e em tempos de pandemia... Eu acredito que, assim, em relação aos pets, não, a gente vai seguir o mesmo protocolo, os mesmos cuidados, né? Eu acho que o que vai ter de diferença é em relação ao cuidado com o vírus. Nós e o vírus. O cliente e o vírus, né? Mas não muda muito o protocolo de prevenção dos pets, né? Dos pets não. Para quem precisa levar o animal na rua... Né, tem gente que o animal só tem que ir na rua uma, 2 vezes por dia, não tem como. E nesse período de isolamento, como vai fazer, é um pouco mais complicado. Né? Tentar ir em horários alternativos, né? É o que tem que ser feito, mas o animal precisa ir na rua. Lembrando que se o animal segurar muito urina, fezes, ele pode desencadear um problema bem mais sério. Então, o animal que só faz as necessidades na rua, leva o saquinho, máscara e leva na rua nos horários. E vai. Não tem jeito. Não tem jeito. Vamos cuidar dos nossos bichinhos aí. É isso aí. Bom, pessoal, a gente vai encerrar então, né? Vamos encerrar, né? Lu, Léo, vamos encerrar, porque já estamos aí faltando 4 minutos. Pessoal, vocês tiveram a honra aí de receber orientações da doutora Luciana, do doutor Leonardo. A doutora Luciana é uma das experts em ultrassonografia, então em questão de prevenções e encontrar coisas dentro da barriguinha, ela é craque, né? E é isso, só tenho a agradecer imensamente vocês por terem aceitado o convite nosso aqui do hospital em fazer essa live e que venham outras lives futuramente. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço aí a oportunidade. Para a gente aqui também é uma honra estar participando de você. Você é um cara visionário na sua área aí. Aqui no Rio, a gente traz muita coisa, você sabe disso daí de você. Muita coisa que você ajuda a gente aqui também. A gente tem muito a agradecer você e ao Hospital Fajardo aí, tá bom? Obrigado, gente. E quem está aí na live, a gente vai fazer outras lives semanais, né? Segue a nossa página, né? A página do hospital e acompanha lá direitinho que vai ter a programação das outras lives com outros temas, com outros profissionais de outros lugares do país.